Olá, alunos! A gente vai nessa videoaula trabalhar um pouquinho de frações para o design de moda. Onde a gente usa fração na área de vestuário? Deve ser algo que vocês estão se perguntando. Para que a gente vai estudar isso dentro do curso de design de moda? Uma das aplicações é dentro da área de modelagem do vestuário. A gente faz um molde da roupa e aqui a gente trabalha com vários conteúdos, né? A gente já viu algumas coisas de unidades de medida, de operações básicas e hoje a gente vai trabalhar com fração. Essa ordem de execução da base industrial da blusa feminina eu retirei da apostila de modelagem dos professores do IFSC Campus Gaspar. E aqui a gente tem, então, uma tabela de medidas. Aqui é só para o tamanho 40, a gente tem outros tamanhos também, né? E aqui a ordem de execução para a parte da frente da blusa. Então, aqui a gente tem as etapas e aqui aparece como que vai ficar a figura seguindo essas etapas. Então, primeiro que a gente vai fazer um retângulo. O que é um retângulo? A gente já vai ver um pouquinho de geometria aqui, né? Que é um dos conteúdos que a gente vai ver esse semestre também. Retângulo é uma figura geométrica, né? Um polígono com 4 lados, sendo que os lados paralelos, ou seja, aqueles que não se cruzam, eles têm a mesma medida. Então, de A até C é a mesma medida que de B até D e de A até B é a mesma medida que C até D. E aqui esses ângulos são ângulos retos, ou seja, tem 90 graus. Vejam que aquilo que eu falei para vocês, ó, de A até B e de C até D tem a mesma medida, ó, que vai ser o quê? Ó? A até B, C até D, a mesma medida que é 1/4 do busto. Então, tá vendo que aqui aparece uma fração? Ó, 1/4 do busto. Eu tenho a medida do busto aqui e eu tenho que trabalhar com 1/4. Por que a gente trabalha com 1/4, não vai trabalhar com o busto todo? Olha o desenho aqui, ó. Essa é a metade da parte da frente. Aí depois eu teria mais outra metade da parte da frente e mais duas metades da parte de trás. Por isso eu estou trabalhando só com 1/4 do meu molde. Então, por isso que a gente vai trabalhar aqui com 1/4 do busto. Aí, A até C e B até D é a altura da cintura e o comprimento do corpo. Depois, de A até A1 é o degolo, que é metade do ombro. Então, eu vou ter que pegar aqui tamanho do ombro, calcular metade dele. Então, vocês percebem que a gente tem, ó, 1/3 da altura da cava, aqui, ó, do G até o H. G até o H, tá? Então, a gente tem várias medidas aqui, ó, 1/4 da cintura mais 3. A gente tem várias medidas que utilizam fração. Como é que a gente vai entender isso aqui? O que significa esse 1/4, 1/2, 1/3 que a gente percebeu ali no nosso molde? E aí vamos um pouquinho mais além. O que significaria 2/3, 3/4, que pode ser que a gente utilize em alguns moldes? A gente já viu até que para fazer a manga, algumas dessas frações aparecem. Primeiro, a gente tem que saber o que é fração. Então, tem aqui a definição de fração. Fração são dois números naturais, A e B, com B diferente de zero. A gente já viu o que são números naturais, né? A gente viu na primeira aula que os números naturais é esse conjunto, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por isso que como o zero entra, ele diz que o B tem que ser diferente de zero, porque escritos na forma A sobre B, esse número aqui de baixo, que a gente chama de denominador, ele não pode ser zero, porque não existe uma divisão na matemática por zero, tá? Então, na forma A sobre B, representa uma fração onde o número B indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida e é chamado denominador. Então, de baixo aqui eu chamo de denominador. E o número A indica quantas dessas partes foram consideradas e é chamado numerador. O numerador e o denominador são os termos da fração. Então, se eu colocar aqui para vocês, por exemplo, 1 sobre 2, né? 1/2, esse aqui é o numerador e o 2 é o denominador. Essa definição tem lá na nossa apostila, tá? Que está disponível no SIGA para vocês. Vamos então entender o que são essas frações. Por exemplo, 1/4. A gente viu antes que o denominador, que é esse que está aqui embaixo, indica em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, eu tenho um inteiro aqui, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes, e dessas 4 partes eu tomei uma, que é o que está colorido aqui. 1/2 significa que eu vou pegar um inteiro, dividir em duas partes iguais e vou tomar uma dessas partes. 1/3, um inteiro, dividir em 3 partes iguais e vou trabalhar com uma delas. E agora o 3/4. Ó, o denominador me indica em quantas partes eu vou dividir o inteiro. Então, o inteiro dividir em 1, 2, 3, 4 partes. Quantas partes eu vou utilizar? 3. Então, 1, 2, 3.
E 2/3 dividi o inteiro em 3 partes e vou trabalhar com 2. Então, aqui a gente tem a representação simbólica, né, por meio da fração, aqui dessa razão de 2 números, e aqui a gente tem a representação visual, para que vocês entendam o que significam essas frações, o meio, né, tanto no símbolo quanto no desenho. Então, aqui a gente viu, né, 1/4, 1/2, 1/3, aí a minha pergunta é, como é que eu vou calcular 1/4 do busto? O que significa esse 1/4 do busto? Então, vamos lá. Ó, 1/4 do busto de 94 centímetros. Se eu quiser calcular 1/4 do busto, né, que é 1/4 de 94. Na matemática, esse D significa uma multiplicação. Então, é 1/4 vezes 94. Como é que eu faço essa multiplicação de fração aqui? Gente, o que significa esse 1/4? Dividir o meu inteiro em 4 partes e pegar uma delas. O meu inteiro aqui são os 94. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 94 e vou dividir por 4. Quanto que isso vai resultar? A gente pode usar a calculadora se quiser. 94 dividido por 4 é a mesma coisa que 23,5. Então, quer dizer que cada um desses pedacinhos aqui, ó, vai ser 23,5. Porque eu dividi o inteiro, que era 94, em 4 partes iguais. Então, 23,5 para cada uma. Quantas partes eu queria usar? Uma só. Então, quer dizer que o meu resultado aqui vai ser apenas 23,5. Então, quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que fazer assim, ó. 94 dividido por 4, que vai ser 23,5. Vamos continuar. E se eu precisar calcular 3/4 do busto? De novo, meu busto de 94 centímetros. Ó, eu tenho um desenho aqui. 3/4 eu teria que tomar 3 dele, né? Meu busto continua inteiro com 94 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer de novo lá o 94 dividido por 4, porque agora eu quero, né? Vamos escrever aqui bonitinho. 3/4 de 94. Então, eu quero 3/4 vezes 94. Então, eu vou dividir o 94 por 4, que deu 23,5. Então, quer dizer que cada pedacinho aqui vão ser 23,5. Mas agora eu preciso pegar quantos? 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pegar 3 desse. Então, o resultado aqui eu ainda vou ter que multiplicar por 3. Então, essa é a diferença do 1/4 para o 3/4. Que o 3/4, que aqui vai resultar em 70,5, o 3/4 eu não vou tomar só um pedaço, eu vou tomar 3. Então, significa que eu teria que fazer aqui, ó, o 3 vezes 94 e dividir por 4, ou então fazer o que eu fiz aqui, ó, 94 dividido por 4, depois multiplicar por 3. Então, só tomem cuidado com isso, porque tem muita gente que às vezes faz só 94 dividido por 4 e deu. Mas aqui eu não quero 1/4, eu quero 3/4, então eu tenho que pegar 3 desses resultados, ok? E agora, se eu quiser calcular 1/10 de 84 mais 1,5, vocês percebem lá naquela ordem de execução que a gente tem, assim, calcula uma fração e soma ou subtrai mais um valor. Como é que eu faço? Normal, ó. 1/10 de 84 mais 1,5. A primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, que é a multiplicação. Então, eu vou fazer 1/10 vezes 84. Como a gente já viu, o que a gente faz? 84 dividido por 10, que vai dar 8,4. Preciso multiplicar por alguma coisa? Não, porque aqui é 1. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, aqui vai dar 8,4. E agora eu tenho que somar com 1,5, que o resultado vai ser 9,9 centímetros. Só lembrem, né, que aqui é centímetro, então eu posso fazer essa soma. Se os fossem unidades diferentes, eu teria que fazer a conversão para a mesma unidade de medida. Então, essa aqui são como a gente pode utilizar a fração dentro da área de modelagem do vestuário, tá, gente? Então, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando.